Olá, eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada, tá? Este é o meu canal aqui no YouTube para tentar falar ou tentar descomplicar algumas coisas, algumas lendas, alguns elementos a respeito, de gramática, a respeito do seu preparo para o concurso público, tá bom? Então, eu escolhi alguns tópicos que normalmente não são tão comuns, no dia a dia, e que normalmente são aqueles que ocorrem no concurso público, certo? Então hoje eu quero falar a respeito do uso da crase em expressões paralelísticas, tá? Eu vou te explicar o que é isso. É mais ou menos assim, cara. A gramática, ela se comporta de forma paralelicamente. O que dá vazão a esse macete, que é no mínimo um macete maravilhoso, certo? Que daí é simulado uma expressão paralelística, que é o famoso volto da, crase a, volto de, crase para quê? Notem que eu vou falar um pouco do macete, mas eu vou evoluir alguma coisa além desse macete, tá? Por quê? Porque toda vez que você usa volto da, crase a, é mais ou menos não, é para expressões que supostamente você não sabe se ela recebe artigo ou não. Então, seja nome próprio ou nome comum, às vezes fica difícil detectar. E não tem como nós sabermos se aquele nome comum ou se aquele nome próprio, aquele substantivo próprio, aquele substantivo comum, vai receber artigo ou não. Por isso a necessidade do volto da, crase a. Veja, vou à praça, quer dizer que eu volto da praça. Você acabou de simular uma expressão paralelística, tá? Que no caso você teve aqui a ocorrência da contração de mais a, e é claro, aqui você vai ter a ocorrência da fusão de preposição a mais artigo a. Agora, por que volto de, crase para quê? Porque algumas dessas expressões, por mais que você queira, não tem como você detectar se ela tem artigo ou não. Volto a dizer, pode ser tanto o substantivo comum, o substantivo próprio, não importa. Notem, eu vou a Copacabana. Ai meu Deus, tem crase ou não tem? É fácil, eu volto de Copacabana, então vou a Copacabana, não tem crase. Entende? Então, por que são expressões paralelísticas, Gessé? Porque elas simulam a ocorrência de apenas uma preposição e que na sua segunda opção vai ter também somente uma preposição. Se aqui eu tenho uma preposição mais artigo, então aqui eu também obrigatoriamente vou ter a preposição mais artigo. Essas expressões paralelísticas, elas dão vazão a uma afirmação que eu gosto de fazer, nunca vi ninguém fazendo, por isso que eu digo que eu é que gosto de fazer. São expressões que levam em consideração a brevidade e o espaçamento. Como assim, Gessé? Bom, levando em consideração a ocorrência do volto da, crase a e volto de, crase para quê, a gente pode assim interpretar, tá? Toda vez que na primeira ocorrência houver somente uma preposição, na sequência paralelística haverá também apenas uma única preposição. Como assim? Então vamos lá? Nesses anos do preparo do concurso público, eu entendi, cara, que talvez essas sejam uma das maiores dúvidas no que diz respeito à crase. Aí o candidato está lá com a questão: a pesquisa ocorrerá de 2021 a 2022. E agora? Tem crase ou não tem? Aí o que ele vai apelar? Ele vai apelar para a brevidade e o espaçamento. Sob que aspecto? Pois bem, ele vai ver o que ocorre antes da primeira expressão. O que ocorreu antes da primeira expressão? Ocorreu somente a preposição. Então, meu amigo, não há o que faça. Entre as duas expressões, isso é, na segunda ocorrência haverá somente uma preposição. Não tem crase. Notem que aqui eu lido com o elemento brevidade. Vai de 2021 a 2022. Vamos lidar com o elemento de espaçamento? Vamos lá. Faremos os exercícios de 1 a 20. Ai, meu Deus. Nunca ficou em dúvida na hora de colocar no quadro negro lá. E agora? Faremos exercícios de 1 a 20. Ai, meu Deus, tem crase ou não tem? Pois bem, notem que a primeira ocorrência é somente uma preposição. Então, meus amigos, não há o que faça. A segunda ocorrência será apenas uma preposição. Entendeu? Agora, então nós podemos fazer em relação volto da, crase a seguinte observação.
Toda vez que na primeira ocorrência houver a contração da preposição mais artigo, na sequência paralelística haverá também a contração. Haverá também a contração obrigatória, tá? Da preposição mais o artigo, certo? Vamos tentar? Notem, tudo ocorrerá do outono à primavera. Aí você olha para mim e fala assim, mas Gessé, peraí, outono é masculino. Sim, outono é masculino, mas primavera é feminino. O que você teve aqui no que diz respeito à questão de brevidade? Preposição mais artigo. Então, meus amigos, a segunda ocorrência obrigatoriamente terá preposição mais artigo, certo? Isso no que diz respeito à brevidade e espaçamento. Serão colocadas, né, essas marcas, essas marcações, não importa, serão colocadas da primeira quadra à esquina. E agora, cara, o que você vai olhar? Vai olhar que aqui eu tenho preposição mais artigo. Então aqui, colega, obrigatoriamente você terá preposição mais artigo, certo? Isso é em relação a hora, em relação a dias, em relação a qualquer relações que envolvam brevidade e espaçamento. Vamos supor que você seja professor de educação física e você vai fazer um campeonato. O campeonato ele vai ser da faixa azul à faixa amarela, ou a faixa preta, por exemplo. Então é da. Se é da, então lembra, crase A. Se é do, então nossa escola, ele é do maternal à faculdade. Opa, D mais O. D mais O é preposição mais artigo. Então a outra ocorrência, obrigatoriamente, sendo feminina, porque se ela fosse masculina, seria assim, nossa escola é do maternal ao ensino médio, que é justamente a combinação do A mais O. Então, obrigatoriamente, eu tenho, se a palavra é feminina, a combinação do A, preposição, mais o A, artigo. Agora, lembra, isso só funciona para expressões de brevidade e espaçamento. Muito cuidado com aquelas expressões que não são paralelísticas, tá? Ou isto é, que não são de brevidade e espaçamento. Como, por exemplo, questões simples de regência. Ele gosta de obedecer às leis. Ah, já sei, aqui tem somente preposição. Mas, colega, quem obedece, obedece a. Notem que não é uma questão de brevidade e espaçamento, certo? Notem, estávamos de volta às aulas. Notem, ó, eu tenho preposição aqui, não tenho? Mas aqui eu tenho uma questão nítida de regência. Quem está de volta a. Nós estávamos de volta às aulas, certo? O macete gira em torno das expressões que levam em consideração a brevidade e o espaçamento. É por isso que normalmente há aquele erro muito comum, né? Por exemplo, o programa será de segunda a sexta. De segunda a sexta não tem crase. Por quê? Porque trata-se de uma brevidade. O primeiro elemento é uma preposição, o segundo elemento com certeza será somente uma preposição. Só que esse programa ele vai ser das 18 às 19. Opa, preposição mais artigo? Preposição mais artigo. Crase A. Vamos tentar resolver um exercício? Esse exercício aqui foi da prefeitura aqui da cidade de Carapó. Eu convido você, né? Se você não é aqui do nosso estado e tal, é um concurseiro. Cara, o interior do nosso estado, o estado do Mato Grosso do Sul, é um interior muito bonito, tá? E aqui uma prova organizada pela Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, no seu órgão, a FAPEC, tá? Vamos tentar então? Diz lá. O uso, presença ou ausência do acento indicativo de crase está correto em qual alternativa? Vamos lá? Frente a frente. Querendo ou não, você decorou, não decorou? As palavras repetidas não tem crase. Bom, é verdade, tá? Mas aqui ocorre uma questão paralelítica. Se você forçar a preposição aqui antes do frente, o que você vai descobrir? Você vai descobrir que você tem a presença da preposição de frente a frente. Nunca será da frente a frente. É por isso que palavras repetidas não tem crase. É uma questão de paralelismo, tá bom? Bom, com o entrevistador, tá? Ele se mostrou tranquilo, respondendo a todas as questões. Bom, aqui também uma outra ocorrência simples no que diz respeito ao seguinte elemento. Primeiro, pronome indefinido não recebe crase, irmão. Antes dele, pronome indefinido não recebe. E toda vez que o azinho estiver no singular e a palavra estiver no plural, também não tem crase. Então a questão
já está errada. Você poderia abandonar a questão já. Mas vamos dar mais uma olhada aqui. Ó. Certamente passaria a última etapa do concurso. Passaria para a última etapa. Então, nesse caso aqui, a crase faltou, porque a crase seria obrigatória. O elaborador, para te confundir, ele repete a mesma frase, tá? Só que ele coloca frente a frente. Aqui ele colocou com crase. Aqui tá certo, aqui tá errado, tá? Aqui ele tira a crase, correto, mas ele coloca a frase na frente de perguntas. Notem que a preposição está aqui, a preposição não se repete aqui, então está errado também. Aqui está certo, aqui está errado. Aqui ele lembrou de colocar, aqui ele colocou no lugar como não tem nada a ver. Então a questão A e a questão B estão erradas, tá? De novo, ó, ele vai usar as mesmas frases, agora na sequência 3 frases. Os aprovados na primeira fase serão submetidos à entrevista. Opa, quem é submetido a uma questão simples de regência, tá? Se você tiver qualquer dúvida, troque entrevista por argumentos. Eles serão submetidos ao argumento ou aos argumentos, tanto faz. E aí começam, cara, as expressões paralelíticas. Dá uma olhada aqui, ó. Vai ser de 20 a 22. Correto, cara. Se aqui eu tenho somente preposição, aqui eu vou ter somente preposição, tá? Serão entrevistados os candidatos cujos nomes iniciem-se de A a L. Agora não. Por quê? Porque aqui eu só tenho preposição. Então aqui, colega, eu sou obrigado a ter somente preposição. Nada justifica a presença do artigo, certo? Ele repete aqui de forma idêntica, sem preposição, correto, ele segue o mesmo princípio, e aqui ele tenta seguir o mesmo princípio do erro aqui. Então aqui também está errado e aqui também está errado, tá? Olha a letra D. Os aprovados na entrevista de 20 a 22. Aqui ele esqueceu da crase, que no caso na primeira ele acertou, na segunda ele errou. E aqui ele colocou uma crase que é justamente para te confundir, tá? Por que não tem GCE? Porque ela é uma expressão paralelítica que leva em consideração uma brevidade, um espaço de tempo, que vai ser de 20 a 22. Se aqui eu só tenho preposição, aqui eu só vou ter só preposição. Se fosse da, aí aqui eu teria crase. Como é somente de, se fosse do, eu também teria. Como é somente de, não tem. E aí o que ele faz? Ele tira a crase aqui de A a L, mas recoloca conforme, seguindo um padrão para tentar te confundir. Qual que é a alternativa correta? Leia a letra E para mim. Os aprovados na primeira fase serão submetidos à entrevista. Quem está submetido a, correto. De 20 a 22, correto. Serão entrevistados os candidatos cujos nomes iniciais de A a L, iniciem-se de A a L, correto. Preposição, só preposição. De 23 a 25, sem crase, correto. Do mesmo mês, aqueles cujas iniciais dos nomes sejam de M a Z, correto. Então a alternativa correta é a letra E. Eu espero que você tenha gostado. Esse foi mais um Gramática Descomplicada. Tentei descomplicar esse elemento para você, tá bom? E fiquem atentos aos novos temas. Agora eu vou fazer uma sequência, né? Uma sequência talvez não muito longa, mas uma sequência somente falando a respeito de crase. Tá ok? Meus amigos, um abraço e até a próxima.